Bom, agora nesse vídeo nós vamos construir a função g de x. Ela tem 3 sentenças e a forma de construção é um pouquinho diferente da função f de x. Tá bom? Lembrando que nós utilizamos o comando se com uma condição a ser observada, o que deve ser feito quando essa condição é verdadeira e o que deve ser feito quando essa condição é falsa. Tá bom? Quando você tem mais do que 2 sentenças, o processo de construção é parecido, mas a gente acaba introduzindo mais algumas funções se. Então eu vou te mostrar como é que esse processo funciona e você vai perceber que não é complicado, tá bom? Eu vou ocultar aqui a minha função f de x e vou começar a criar a minha função g de x. Só para te auxiliar, né? A função g de x ela tem essa escrita. Então é interessante que você mantenha essa anotação aí próxima de você, para você poder acompanhar como é que eu vou fazer aqui no vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Primeira situação, a gente vai criar a função g de x igual. Vou introduzir o meu comando se e vou abrir colchete. Qual é a primeira condição a ser observada? Se o x é menor ou igual a 2. Se isso for verdade, eu vou pedir para o GeoGebra construir a função x mais 1. E se isso não for verdade? Bom, se isso não for verdade, eu vou colocar a minha outra situação. Vírgula. Agora, eu não coloco a função para dar o caso contrário. Eu vou introduzir um outro comando C e vou abrir colchete novamente. E vou colocar agora a minha segunda condição, ou seja, se o x está compreendido entre o intervalo de 2 até 4. Então fica assim, ó, 2 menor do que x menor igual a 4. Se isso aqui for verdade, coloque ou construa o gráfico da função constante 3. Se não for verdade, construa a próxima função. Só que a próxima função também tem uma condição se para ser analisada. Então eu digito mais uma vez o comando se e abro um terceiro colchete. E aqui dentro eu vou colocar a terceira condição, ou seja, se x for maior do que 4, vírgula, faça a função x menos 1. E se não for? Bem, se não for, não precisa se preocupar com isto, tá? Porque as outras 3 condições já foram satisfeitas. Eu vou dar um copy e cola aqui nessa função, só para poder depois construir isso aqui no bloco de notas, para você poder observar como a gente fez, tá? Acabei de digitar minha função g de x, eu pressiono Enter e observe que ao mover a minha janela de visualização, a minha função composta por 3 sentenças foi construída. Lembrando que o GeoGebra utiliza essa forma de notação de lógica simbólica, tá? Então isso aqui é um pouco diferente da forma como a gente habitualmente trabalha no ensino médio, mas nada que não permita um trabalho adicional com os alunos, tá? Então, vou repetir aqui utilizando o meu bloco de notas, tá? A função que nós criamos foi esta função g de x. Eu vou diminuir aqui um pouquinho para caber tudo numa linha só, tá? Então, vou utilizar aqui fonte de tamanho 28. Ó, o comando é esse aqui, se, condição, então, se não. O que a gente fez? Ó, g de x, testei a primeira condição e disse a ele, olha, se essa condição for verdadeira, faça o seguinte. Se não for verdadeira, verifique se ele está dentro desta próxima condição. Se a próxima condição for verdadeira, execute a função constante 3. Se não for verdadeira, verifique a terceira condição. Se a terceira condição for verdadeira, faça isso. Se não, pode encerrar a construção. Observa que nós temos 3 colchetes sendo fechados em sequência, porque nós criamos 3 condições para a construção dessa função. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação a este tipo de construção, por favor, entre em contato.
Forte abraço a todos e até mais!